Olá pessoal, continuando a nossa aula sobre instalações elétricas em postos de gasolina. Essas instalações elétricas têm uma norma que é a NBR 14639 de 2014. Então nós estamos na segunda aula, a primeira vocês já viram, né? Aqueles que não viram, procurem aí no canal. Essa aula de hoje eu vou falar sobre as entradas de energia em um posto de gasolina e quais são as suas especificidades. Lembrando que nós temos as zonas e as áreas, né? Zonas divididas ali por áreas, zona 1, zona 2 e zona 0. Nas instalações elétricas, né, temos que tomar cuidado e respeitar as recomendações da NBR 14639, que essa aula é sobre as linhas de energia. Pessoal, então, vamos falar um pouco sobre a alimentação elétrica de um posto de gasolina, segundo a norma 14639. A alimentação elétrica no posto. Olha só, a alimentação elétrica de um posto de gasolina, ela deve seguir a padronização da concessionária local, com previsão tanto para medidores quanto forem os consumidores, posto de serviço, loja de conveniência e outros. Então, até aqui, a norma 14639 de postos de gasolina de instalações elétricas, por exemplo, ela prevê que a alimentação elétrica deve seguir a padronização da concessionária local. Dependendo da carga instalada e da padronização da concessionária, a alimentação, pessoal, será em tensão secundária, 220/127, 380/220, ou em tensão primária de distribuição, 13.8, por exemplo, tiver uma subestação. A alimentação elétrica do posto de gasolina. A localização é importante da norma, olha. A localização do quadro geral da norma NBR 14639, do quadro geral e de medição ou da cabine primária, ele deve ser em área não classificada. Vocês viram o que é uma área não classificada. Nós vimos na primeira aula. É aquela área onde a gente não tem aqueles riscos colocados como na zona 0, zona 1, zona 2. Então, importante, vai fazer o projeto? A localização do quadro geral e medição ou cabine primária não pode ficar na área classificada. E também atender aos requisitos também, claro, da concessionária local, tais como o afastamento máximo do limite do terreno da via pública, a instalação em local com boa iluminação e ventilação e cumprimento dos requisitos de aterramento da concessionária. Sistema de distribuição no posto de gasolina. Como é que nós fazemos a distribuição? O sistema de distribuição de energia em um posto de gasolina, ele deve atender a 5410, olha, a ser constituído de, no mínimo, entrada da concessionária, que pode ser uma cabine primária de entrada e medição e centro de medição, no caso de alimentação em tensão primária, ou um quadro geral de entrada de medição, no caso se a alimentação for secundária. Aí devemos ter um quadro geral de distribuição, QGD, um quadro geral de bombas. Bombas o quê? Bombas da gasolina. Então, tem que ter um quadro geral para as bombas da gasolina. Exemplo, isso aí é um quadro geral de baixa tensão. E aqui, um quadro de bombas, né? De bombas de quê? De bombas da gasolina lá no posto de gasolina. Então, existem coisas, recomendações da 5410. E existem particularidades. A cabine primária, esses quadros elétricos, eles devem ficar numa zona não classificada. Certo, pessoal? Então, fiquem sempre ligados aqui no canal
da Universidade da Elétrica.